PHP, pessoal, significa Hypertext Preprocessor. Ou se você se lembra lá do HTML, o HTML era Hypertext Markup Language, lembra? Linguagem de marcação de hipertexto. Então o PHP, ele basicamente significa pré-processador de hipertexto, quer dizer, aquilo que vem antes do HTML. Seria esse o sentido principal do PHP. Mas por que sigla PHP se o nome quer dizer Hypertext Preprocessor? Bom, quando o PHP foi criado lá no começo, há muitos anos atrás, originalmente ele se chamava Personal Homepage. Foi uma linguagem de programação criada para dinamizar, ou tornar dinâmica o HTML e fazer páginas pessoais personalizadas. Então se chamava Personal Homepage, PHP. Mas com o tempo ela foi avançando, foi se aprimorando e hoje ela é conhecida pela sigla PHP, mas ela significa Hypertext Preprocessor ou pré-processador de hipertexto, o que vem antes do HTML, vamos dizer assim. O PHP ela é uma linguagem de script open source, ou seja, ela é livre, é gratuita, de uso geral, muito utilizada e especialmente adequada para o desenvolvimento web, porque pode ser embutida dentro do HTML. Então o PHP ele pode ser trabalhado, pode ser utilizado em conjunto com o HTML e eles vão conversar entre si, por assim dizer. Só que o PHP é uma linguagem de back-end ou server-side. O que isso significa? Isso significa que ela não é lida pelo navegador. Então os arquivos do tipo .php não são lidos pelo navegador. Ela é interpretada e renderizada por um servidor. É por isso que ela é chamada uma linguagem de script, porque o arquivo .php ele precisa ser lido por um computador que vai interpretar esse código, ele vai ler esse código PHP, vai gerar uma renderização, um resultado dessa interpretação do código e vai devolver essa resposta para o navegador. Então aqui até fala, né, vai precisar de um servidor, ou seja, um computador que tem um interpretador do PHP que vai devolver uma resposta. Bom, vamos entender melhor. Quando a gente trabalhava com o HTML, o CSS e o JavaScript, ou seja, linguagens de client-side, o lado do cliente, o chamado front-end, como a gente já aprendeu, o cliente ele fazia uma solicitação para o navegador, né, o arquivo HTML, o próprio navegador lia esse código e nos mostrava a resposta para o cliente, para o usuário. Ah, o site vai ficar assim, vai ter um navbar, vai ter essas imagenzinhas, vai funcionar assim e assado. O próprio navegador fazia esse trabalho, certo? Quando você tem um arquivo .html, CSS e JavaScript, o navegador, o lado do cliente, renderiza e lê o código. No caso de arquivos do tipo .php, não funciona assim. Se você mandar um arquivo .php para o navegador não vai conseguir ler esse arquivo do tipo PHP. Ele não vai, vamos dizer, entre aspas, entender esse código. O que ele vai fazer? Ele vai mandar essa solicitação, vai buscar essa solicitação num servidor, que é onde está o PHP instalado, que pode ser ou o seu computador local ou um computador que está na internet, né, na nuvem, vamos dizer assim. Esse servidor vai ler e processar o seu código PHP e vai devolver a resposta lá para o navegador, que vai mostrar essa resposta para o cliente. Está entendendo o processo, a diferença? Ó, lá do cliente, o código é mostrado para o navegador já mostra a resposta para o usuário. Já no caso do PHP, não. Ele vai para o navegador vai procurar isso num servidor que vai interpretar esse código, vai ler e vai dar a resposta pronta para o navegador mostrar para o usuário. Por isso que PHP quer dizer pré-processador, porque ele não é processado diretamente pelo navegador, mas por um servidor que vai fazer essa leitura e mostrar o resultado. Qual que é a vantagem disso, pessoal? O que vai ser lido aqui no servidor, o seu navegador não vai saber, ele não conhece esse código que vai ser lido aqui. Ele só vai mostrar para o usuário o resultado final. Então, você pode colocar muito código na sua programação que o seu usuário final nunca vai saber desse código, porque ele vai ser lido, interpretado aqui e só vai vir a resposta bonitinha para ele do outro lado lá, né,
funcionando. Pensa, por exemplo, num exemplo de um carro. Você bate a chave do carro quando você vai ligar ele, o carro já liga e você começa a andar. Você não sabe que quando você der ignição, ele ligou uma série de coisas lá debaixo do capô para você ter aquele resultado. O PHP funciona assim. A pessoa vai mandar uma solicitação para abrir o site X, ele vai pedir a solicitação para o servidor que vai fazer todo o trabalho sujo, entre aspas, de ler o teu código, entender como funciona e vai devolver isso pronto para o usuário. Legal? Mas o que isso significa na prática? Bom, na prática, pessoal, isso significa que um arquivo .php não pode ser lido diretamente pelo navegador sem haver um servidor para o interpretar. Então, o navegador ele não entende, ele não compreende um arquivo do tipo PHP. Ele precisa de um servidor que vai interpretar esse arquivo para ele para dar a resposta. Então, o servidor vai interpretar o PHP e mostrar o resultado final no navegador, mas sem mostrar o código do PHP. Vamos entender isso com um exemplo prático? Então, eu tenho aqui no meu VS Code um arquivo chamado index.php. Eu criei aqui um novo arquivo chamado index.php e aqui dentro desse arquivo index.php, junto do HTML, eu coloquei aqui um script PHP. O script PHP a gente coloca fazendo esse sinal de abrir tags, daí ponto de interrogação, PHP, e a gente fecha ele lá embaixo com um ponto de interrogação e um sinal de fechamento de tag, um sinal de menor, né? Então tudo que tiver dentro desses dois aqui vai ser um código PHP. Nesse código PHP eu dei um comando chamado echo, que quer dizer devolver uma resposta. O echo é como se fosse, pensa assim, quando você vai numa montanha, você fala alô, aí a montanha te devolve alô, 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 não é assim? Isso é um eco. Então no PHP, quando você dá um echo, quer dizer que você está pedindo para o PHP te devolver uma resposta. Qual que é a resposta que eu estou pedindo para o meu PHP devolver? Estou pedindo para ele devolver um HTML, olha só. Um H1 dizendo olá mundo, que é o básico de todo o primeiro trabalho que a gente vai fazer com programação, certo? Agora olha que curioso, eu tenho esse arquivo PHP aqui na minha pasta, né? Eu coloquei aqui numa pasta chamada aula PHP. Só que olha só que interessante, ele fica até com o ícone aqui, branquinho. Se eu der 2 cliques nesse aqui, diferente do que acontecia com o HTML, ele vai dizer que ele não consegue ler esse arquivo. Quer que eu procure algum tipo de aplicativo que possa ler esse arquivo, né? Porque naturalmente o PHP ele não é lido diretamente, ele precisa ser lido por algum computador que tenha um interpretador de PHP, ou seja, um servidor. Se eu pegar o caminho desse arquivo e jogar isso direto no meu navegador, olha só, coloquei aqui em cima o caminho do meu arquivo até esse meu arquivo .php, certo? Coloquei aqui e joguei no meu navegador. Diferente do HTML, que mostraria o resultado aqui para nós na tela, que teria que dar lá um olá mundo, um H1, o nosso PHP ele não é interpretado, então ele só vai mostrar para mim o próprio código aqui, como se isso aqui fosse um texto. Olha só que interessante. O meu navegador não consegue entender isso daqui, ele não consegue interpretar, porque o PHP é uma linguagem de interpretação de um servidor ou de um computador que saiba ler PHP. Então, para a gente poder fazer o nosso PHP funcionar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um programinha que interprete o PHP. E esse programa é o XAMPP. Então eu vou ativar aqui o meu servidor do XAMPP. Só para vocês entenderem o conceito sobre como o PHP funciona, eu vou agora startar aqui o meu servidor Apache, que é o servidor que consegue ler o PHP. Então ele está ativo agora, funcionando, beleza? Se eu vir aqui agora e procurar aqui, localhost, que é esse meu servidor, /aula-php, que é essa minha pasta, index.php, que é o meu arquivo, e der um enter, olha lá que legal, olá mundo. Agora ele interpretou o meu código PHP, porque eu tenho um servidor rodando, que é esse aqui, o meu servidor XAMPP, que ele está conseguindo ler aqui o PHP para me mostrar um resultado aqui no navegador. Legal? Inclusive aqui no VS Code, você vai reparar que quando a gente trabalha com arquivos do tipo PHP, quando a gente clica com o botão direito, não aparece a opção de Live Server. Não aparece a opção aqui de a gente rodar isso com Live Server, porque o Live Server ele é um servidor cliente, ou seja, ele não sabe interpretar PHP, ele é só um navegador ali
que fica sempre escutando as atualizações que você faz para mostrar na tela. Então ele nem tem aqui, quando você tem a extensão .php, o VS Code sabe, é inteligente, ele não mostra a opção aqui do Live Server, beleza? Agora, olha que interessante, a gente colocou aqui no nosso código um script PHP dando um eco H1, certo? Agora, se a gente vem aqui no nosso arquivo PHP, que está sendo interpretado pelo navegador agora porque o servidor já leu, olha só que legal se eu pedir para exibir o código-fonte da página. Olha que interessante, ele só está mostrando para mim, ó, H1. Ele não mostra o código PHP, ele só mostra o resultado final. Então, olha que interessante, o PHP ele é renderizado antes do que é devolvido para o navegador. Então, quando vem para o navegador, vem só a resposta prontinha. O que você colocar dentro do PHP vai ser pré-processado pelo servidor que está rodando ele. Então, ele só vai mostrar o resultado final para o cliente. Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu PHP, olha só que interessante o que eu vou fazer. Vou criar uma variável, no caso aqui não é com var, como a gente fazia com o JavaScript. A variável no PHP é um sinal de cifrão e o nome direto da variável que você quer, que eu vou chamar de nome. E eu vou dizer que nome é igual a Dimitri, certo? Então eu criei uma variável no PHP chamada nome. E aqui ó, eu vou pedir para ele mostrar nome. Olha só que interessante. Eu coloquei assim, ó, que eu tenho a variável chamada nome, que é recebeu Dimitri, e aqui no H1 eu pedi para ele mostrar nome. Se eu salvar isso, for lá na minha página aqui e der um F5 aqui, ou recarregar essa página, né? Não tem live server para o PHP, tá, pessoal? Você sempre, depois de fazer uma alteração, vai precisar vir aqui e recarregar a página. Recarreguei, olha só o que ele me mostrou. Ele me mostrou Dimitri. Agora, se eu clicar com o botão direito e exibir código-fonte da página, ele só está mostrando no H1 escrito Dimitri, como se o código fosse esse. Mas repara que eu tinha uma variável e que eu pedi para mostrar essa variável, mas ele só está mostrando o resultado final. Esse é o grande poder do PHP. O seu código em PHP não vai ser mostrado para o usuário, ele fica oculto, só é mostrado o resultado final. Legal? Muito interessante, é assim que funciona no caso do PHP. Ele é a linguagem de back-end. Então, para você sempre lembrar, o PHP ele vai ser executado antes do HTML e antes do JavaScript. Então, o PHP ele pode processar HTML, pode processar JavaScript também. Legal? Muito interessante. Outra coisa muito legal do PHP, pessoal, é que o PHP ele tem poderes completos com relação ao que ele pode fazer num servidor. Ele pode criar um arquivo, pode deletar um arquivo, pode criar uma imagem, deletar uma imagem, pode criar um PDF, pode criar o que você imaginar. O PHP ele tem poderes praticamente ilimitados. O PHP também pode salvar informações num banco de dados e mostrar essas informações para o usuário. Então o PHP, resumindo, é a linguagem que vai te libertar, que vai deixar você fazer praticamente o que você quiser no que diz respeito a sistemas. Que tal você aprender a fundo o PHP e aprender como usar essa tecnologia para criar sistemas web de forma completa? Te convido a conhecer o meu curso completo de programação web que inclui o módulo de PHP, ou talvez você pode se tornar membro do canal e fazer esse curso para aprender mais sobre essa tecnologia. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!